A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família. E esse momento é especial. Vamos juntos compartilhar com a palavra do Senhor. Que Jesus te abençoe, você aí com a sua família, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, falando da importância que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Assim como o próprio Jesus, quando ele estava ali com os seus discípulos, ele estava confortando os seus discípulos e também trazendo esta promessa, a importância que é o Espírito Santo de Deus. E nessa noite nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Fala sobre o Espírito Santo. Quantas vezes já meditamos, mas o Senhor traz mais uma vez ao nosso coração, para que possamos desejar e querer que Ele faça morada dentro de nós, porque o próprio Jesus ali dando a promessa para os seus discípulos, e hoje nós temos essa promessa maravilhosa e vivemos a cada dia pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém, amados? Então, essa palavra, ela fala tanto ao nosso coração. O quanto o Senhor Jesus se importa conosco. Assim como Ele ali falando para os seus discípulos, consolando eles, preparando, o Senhor Jesus também nos prepara, e a sua palavra revela a importância que é o Espírito Santo habitar, nos dirigir. E é importante, amados, porque assim como Jesus ali trazia essa direção para os seus discípulos, a palavra foi deixada para nós. Então o próprio Jesus, ele falando dessa forma: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quer dizer, vamos obedecer à voz de Deus, vamos estar em Deus a cada dia, aprender. E o que Ele faz por nós? O Espírito Santo de Deus é derramado nas nossas vidas, para que possamos ter a direção, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos dirige, Ele nos ensina a andar aqui na terra. Vivemos no meio de tantas lutas, e como precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Por esta razão, Jesus ali fala dessa forma: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Porque Jesus estava aqui na terra com os seus discípulos. Ele estava indo para a glória. Ele ia passar por tantas coisas, mas ele estava dizendo que ele enviaria o Consolador,
o nosso conselheiro, o Espírito Santo, assim como ele estava falando ali para os seus discípulos, nós também recebemos o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Quando damos lugar, quando obedecemos a sua palavra e cremos, nós temos essa graça de saber que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E é interessante que diz dessa forma: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Quer dizer, o mundo não entende o que é você viver na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, o mundo, as pessoas que não vivem a palavra de Deus, eles não têm esse conhecimento, eles não têm essa direção. Mas cada um que persevera na palavra de Deus, vive, o Espírito Santo habita todo o tempo, quando você dá lugar. É interessante que diz dessa forma: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. É isso, amados, que eu sempre digo. O Espírito Santo de Deus não é só por um momento, por uma ocasião, não. Ele habita em nós, porque Jesus, é a sua palavra que declara isso. Então nós, como servo de Deus, nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, com essa graça, com algo tão precioso que é o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador. E várias passagens da Bíblia, nós vamos estar vendo aqui o quanto é importante você ter essa dependência do Espírito Santo de Deus, ele dirigir a sua vida. O Espírito Santo de Deus ter domínio sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então, quando o Senhor Jesus fala dessa forma, é para alegrar a nossa alma. E todo esse capítulo aqui, você veja que é um conforto. É algo assim que vem ao nosso coração para nos alegrar. Aqui no versículo 25 diz assim: tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disser. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem o seu coração. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Aqui, o Senhor, amados, eu sempre tenho observado. O Senhor, ele sempre vem para dizer para nós: não tenha medo. Aqui o Senhor diz: não perturbe o seu coração, não tenha medo. E aqui a palavra vem falando que o Senhor Jesus, ele enviaria o Conselheiro, quer dizer, o Espírito Santo. E qual a importância do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos ensina, que nos dá a direção de uma vida nova, de mudanças na nossa vida com Deus, na nossa caminhada aqui na terra. Só quem nos muda é o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, através da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus tem esse poder de mudar
o nosso coração, porque Ele nos ensina, como a palavra de Deus diz. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aqui o Senhor Jesus estava falando, porque ia acontecer tantas coisas, mas os discípulos do Senhor, eles iam estar lembrando e sabendo que foi Jesus que falou. E da mesma forma a palavra hoje é deixada, e a palavra vem, e o Espírito Santo está sempre nos alertando como devemos andar, como devemos viver. É através do Espírito Santo de Deus que nos move. E o Senhor Jesus diz que a paz que Ele dá não é como a do mundo. É isso que eu sempre digo. Tantas coisas podem estar acontecendo, mas a paz do Espírito Santo de Deus, essa tem que estar dentro de nós, em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus, ele fala dessa forma: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Quer dizer que tudo pode estar acontecendo, mas não tenha medo. Não tenha medo, porque o Espírito Santo, o Consolador, esse que o próprio Jesus estava ali falando para os seus discípulos, ele cuida, ele olha e nos dá a direção certa. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E ainda que em Romanos 16, 16, capítulo, deixa eu ver aqui, Romanos 15, 17, diz assim, Romanos 15, 17, vamos ver aqui o que o Senhor fala também ao nosso coração. Aleluia, Jesus. São palavras assim que vêm para dar uma direção ao nosso coração, a nossa caminhada com Deus, porque no mundo que nós vivemos, amados, se nós não nos apegar à palavra de Deus e não ter uma vida com Deus, nós não vamos vencer as lutas, porque as lutas são grandes. Tantas coisas vêm para roubar a nossa fé, para tirar a paz do nosso coração, mas o Senhor Jesus, Ele vem para mostrar como devemos prosseguir. Aqui quando eu vejo também essa palavra aqui em Romanos, no capítulo 15, versículo 17, aqui era o apóstolo Paulo, que deixou também esse exemplo da vida que ele teve, da caminhada que ele teve com Jesus, a obediência dele, o amor pela obra de Deus. Aqui em Romanos 15, versículo 17, diz assim: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada isento daquilo que Cristo realizou por intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde
somente até aqui no versículo 19. Então aqui o que o apóstolo Paulo deixou também? Ele estava dizendo que a caminhada dele, ele tinha alegria em Cristo. E tudo o que ele ia fazer era na direção do Espírito Santo. Aqui quando ele diz assim, não me atrevo a falar nada, isento daquilo que Cristo realizou por intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem. Quer dizer que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que nada ele queria falar vindo dele, mas na dependência do Espírito Santo, para que a palavra pudesse, por intermédio da palavra, muitos viessem a crer em Jesus Cristo. Então, ele deixa bem claro que nada ele queria que fosse dele. Ele estava totalmente na dependência de Jesus Cristo, na dependência da palavra, tudo aquilo. Você pode ver que algumas passagens da Bíblia, ele pede que a igreja orasse para que abrisse a palavra, para que Deus desse a palavra revelada. Eu amo isso porque dependência do Espírito Santo de Deus. E aqui ele fala, quando ele fala, portanto eu me glorio em Cristo Jesus, quer dizer, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Quer dizer, o que ele fazia era na direção do Espírito Santo de Deus. Mesmo que ele era aquele homem doutorado, letrado, tudo, mas o que ele se voltava era depender do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. E no versículo 19, quando ele diz assim, pelo poder de sinais e maravilha, por meio do Espírito, sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus era aquele que atuava, o Espírito Santo que atuava na vida do apóstolo Paulo. Então são ensinamentos assim, que alegra a nossa alma e que nos ensina a cada dia a depender do Espírito Santo de Deus, para que possamos viver e caminhar bem aqui na terra, obedecendo a palavra e na dependência de Deus. São palavras assim que alegra o nosso coração e vem para dizer que cada um de nós, amados, que o Senhor tem nos dado a graça de estar em Deus. Então nós precisamos pedir muitas vezes assim, Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo domine a minha vida, que o Teu Espírito Santo me guarde por onde andar, me ensine. É dependência, amados, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não vamos a lugar nenhum, nós vamos perder o nosso tempo. E nós precisamos, amado, no mundo que nós vivemos, estar em Deus e na dependência do Espírito Santo. A palavra vem para dizer, para nos alegrar o nosso coração. E ainda, aqui em Efésios, que eu quero achar aqui, em Efésios também vem
algo muito importante para nós, para falar ao nosso coração. Efésios capítulo 6, 18, eu creio que a igreja do Senhor tem no seu coração. O que aqui diz para nós? Qual a importância e como devemos viver? Em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, diz assim: orem em espírito, orem no espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Eu amo isso aqui porque é uma lição, é algo que vem assim para dizer ao nosso coração como o cristão deve viver, como o cristão deve agir. É todo o tempo, a minha mente tem que estar no Senhor, amado. É uma lição que o Senhor traz ao nosso coração e diz: esteja atentos e perseverem em oração e orem pelos santos. Quer dizer, orem uns pelos outros, orem pela igreja do Senhor. É isso que a palavra vem falar ao nosso coração. Orem em espírito, em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões, amados, com orações e súplicas, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quer dizer que é um compromisso que eu tenho. Um compromisso com Deus. A palavra, o Espírito Santo, ele está pronto a nos ajudar. Mas a minha mente tem que ser levada a Cristo. Eu não posso se envolver com tantas coisas e não obedecer. Como Jesus, como iniciamos, se vocês me obedecem, o Senhor Jesus começou falando ali com os seus discípulos. Então, nós precisamos estar sempre atento o que o Senhor tem para a nossa vida, para nos ajudar. Nós precisamos muito, amados, não deixar que nada venha roubar o nosso tempo de oração, a nossa comunhão com Deus, porque, como eu sempre digo, é através da oração que nós vamos ter força para exercer a nossa fé. É através da oração. E o Senhor requer isso de nós. O Senhor, Ele quer que os seus filhos estejam atentos. E várias passagens da Bíblia, se a gente for meditar, nós vamos ver que o Senhor, a sua palavra nos ensina. Aqui também, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, olha o que diz, amados. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, mas
nós, como servo de Deus, como templo do Espírito Santo, olha, isso é tão forte. Aqui também o apóstolo Paulo passando esse ensinamento aqui, falando dessa forma. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você já imaginou, amados? Quando nós estamos na dependência do Senhor, vivemos para o Senhor, o que nós somos? Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada dentro de nós. E aqui o apóstolo Paulo fala dessa forma. Vocês não sabem disso? Que vocês são santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? É uma responsabilidade, amados. É um cuidado, é um zelo que o cristão tem que ter com a sua vida aqui na terra, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. E saber ter esse privilégio, pois olha o que nós somos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então o Senhor tem zelo por nós. Não importa o que acontecer, você tem que exercer a sua fé em Deus e saber o valor que você tem para Deus. Quando eu vejo direção como essa, eu alegro o meu coração. O Senhor está dizendo, não importa o que fizerem com você, deixa com Deus. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então, saiba que você é precioso aos olhos do Senhor e que o Espírito Santo de Deus tem que estar, tem que habitar em você, fazer morada no seu coração, todo o tempo, não só por um momento e depois você esquecer e ter uma vida completamente diferente daquilo que a palavra que o Senhor Jesus nos ensinou. Se vocês me amar, obedecerão às minhas palavras, assim que o Senhor Jesus diz. Então, se nós amamos o Senhor Jesus, nós vamos viver todo o tempo da nossa vida em obediência. E o Espírito Santo de Deus fazendo morada dentro de nós. É interessante, é maravilhoso essa palavra. É maravilhoso porque o Senhor vem assim para dizer, alegrar o nosso coração e trazer esperança, porque no mundo que nós vivemos com tantas lutas, às vezes algo vem para parar a nossa fé, desanimar, roubar a nossa fé. Muitas vezes andamos tanto e por causa de alguma coisa nós desistimos da fé. Mas não é isso que o Senhor quer, tá, amados? O Senhor, Ele quer nos dar vida em abundância. E são tantas passagens que a gente... São, assim, passagens também que vêm, assim, só para abrir mesmo a nossa mente. Nós já ouvimos muitas e muitas vezes, mas o Senhor traz ao nosso coração para dizer, é assim, meu filho, que você tem que andar, que você tem que estar. E é dessa forma, tá, amados?
Ainda aqui em 1 João capítulo 4, versículo 13, olha o que diz. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Quer dizer que nós permanecemos em Deus, nós temos o Espírito de Deus. E é por esta razão que é o Espírito de Deus que tem que fazer morada dentro de nós, que é o Espírito Santo que nos move, que nos leva a estar cada dia confiante na sua palavra. Assim, cada vez que andamos, estamos em Deus, nós vivemos e sabemos que algo poderoso, é Ele que nos dá uma força, mas muitas vezes as coisas vêm assim, mas o Espírito Santo de Deus te levanta, o Espírito Santo de Deus te dá uma força para você prosseguir, para você não desanimar. E assim, porque o Senhor, Ele vem para nos ajudar e nos levantar em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá uma força e nós precisamos, amados, neste mundo que nós vivemos. Se não nos levantarmos espiritualmente, nós não venceremos. É somente pelo Espírito Santo de Deus que nós vamos vencer a cada dia, que nós vamos ter forças para prosseguir, para estar em Deus. E é por essa razão que nesta noite, em nome de Jesus, dê lugar ao Espírito Santo. Venha o que vier, não deixe que nada venha parar a sua fé, mas que você esteja em Deus, vivendo para Ele, e que nada venha roubar o teu tempo de você buscar o Senhor. Ainda que em Efésios, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu amo isso aqui, amados, sabe por quê? Nós precisamos nos esforçar. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Nós precisamos ter isso no nosso coração, amado. Esse esforço para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque pela nossa carne, nós não vamos deixar que o Espírito de Deus habite em nós. Mas aqui eu vejo essa direção que o Senhor vem falar ao nosso coração assim de uma forma: façam tudo, faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque é através do Espírito Santo que nós vamos ter esse vínculo, o amor de Deus, que nos traz paz ao coração. Você entende? Então é precioso você dar lugar. E se você for meditar todo esse contexto aqui, vem falando da unidade do corpo de Cristo. Vem falando a importância que é. Voltando aqui no versículo 2, sejam completamente humildes
e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, isso aqui somente através do Espírito Santo de Deus nós vamos conseguir amar uns aos outros, viver em paz. Quantas vezes a palavra de Deus fala a importância que é a paz, e essa paz só vem através do Espírito Santo de Deus derramado em nosso coração. E é por essa razão que o Senhor fala dessa forma. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só. Foram chamados, é uma só. Então, é somente em Jesus. Uma só fé, uma comunhão. Não adianta eu querer servir a Deus e eu deixar tantas coisas entrar. Aqui a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos estar em um só Espírito. Ter um só Espírito, o Espírito de Deus. É esse que tem todo o domínio sobre a nossa vida. São palavras, tantas palavras, se for meditar, nós vamos ver o quanto vem ao nosso coração, trazendo palavra e palavra para nos dar graça e nos ensinar como viver aqui na terra. E ainda que só para a gente finalizar, em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 29, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aquele que tem ouvido, ouça. O que nós temos? O que a palavra, o Espírito tem trazido? O Espírito é a palavra de Deus, que eu sempre falo. Quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus é Espírito, ela tem que entrar na nossa mente, no nosso ouvido. Precisamos ouvir, precisamos deixar ir para o nosso coração. E aqui está bem claro essa direção. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos tão somente abrir nossos ouvidos e deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Deixar a palavra de Deus fazer morada dentro de nós. Valorizar todos os ensinamentos que o Senhor tem nos dado durante a nossa caminhada. Nós precisamos deixar no nosso coração, na nossa mente, e aprender, deixar o Espírito de Deus ter domínio, o Espírito Santo Consolador, o nosso ajudador, que Ele tenha domínio sobre a nossa vida. Só assim, amados, nós vamos a cada dia caminhar com esperança e ter alegria e ter essa paz que várias partes aqui da palavra de Deus falou. Deus vai nos dar graça para prosseguir.
Deus vai nos levantar espiritualmente pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, o Senhor vai nos levantar e nos ensinar nos momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor vai nos dar entendimento, visão, para agir conforme a direção do Espírito Santo. E que nesta noite você receba no seu coração esta palavra e tenha zelo, tenha cuidado com a sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual, porque é através dela que você vai chegar até os céus. É a tua caminhada aqui na terra. Aqui na terra nós estamos aprendendo, amados. Cada dia. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas o Espírito Santo, esse que nós meditamos nesta noite através da palavra de Deus, é Ele que nos ensina, nos ajuda para que possamos chegar nos céus através dele. Então, que o Senhor Jesus te abençoe, que esse Espírito Santo maravilhoso, o Consolador, que Jesus ali falando para os seus discípulos, também Ele fala conosco nesta noite. Vamos tão somente estar na dependência dEle, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, o seu coração, abra os seus ouvidos para ouvir e viver, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra fale mais e mais ao seu coração. E até o próximo culto, que Jesus te abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?